Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, quinto ano, semana 4, disciplina Língua Portuguesa. Práticas de linguagem, análise linguística, semiótica e ortografização. Pontuação, o tema lá, emprego de sinais gráficos, aspas, reticências e parênteses. Tem aí um lembretezinho, cara estudante, nessa semana iremos aprender sobre o emprego de sinais gráficos, aspas, reticências, parênteses. Vamos conhecer seus usos e utilizar esses sinais com mais acertos. Aí tem uma interrogação e uma exclamação junto aí. Vamos lá para a apresentação. As reticências representadas pela sequência de 3 pontos. Tá aqui, ó, reticência, esses 3 pontinhos aí. Elas estão dentro do parênteses também, que é objeto de estudo nosso hoje. Mas nós vamos tratar só desses 3 pontinhos aqui, ó, que eu estou marcando aqui. As reticências. É um sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção no discurso. Esse sinal de pontuação pode ser utilizado em diversas situações. Então vamos ver lá as reticências. O uso das reticências. As reticências, representadas pela sequência de 3 pontos, né, que eu acabei de falar, esses 3 pontinhos aqui, ó, é um sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção no discurso. Esse sinal de pontuação pode ser utilizado em diversas situações. Mesma coisa que está escrito lá. Então vamos ver isso, que é interrupção no discurso lá. Numa narração, um dos casos em que as reticências podem ser usadas acontece quando uma personagem começa a falar sobre uma ideia e ela interrompe. Então um exemplo aí, ó. Quanto às tarefas, fico cansada só de pensar em tudo que preciso fazer. Reticência de novo. Talvez, tá vendo as interrupçõezinhas? Talvez, dá uma paradinha, amanhã me organizo mais. Então, dá para perceber aqui 3 reticências aqui, ó. E sempre com interrupções na fala, no discurso, ó. Quanto às tarefas, reticências, tá vendo? Ó, deu uma interrupção. Quanto às tarefas, fico cansada só de pensar em tudo que eu preciso fazer. Aí tá outra paradinha, talvez, outra interrupção, amanhã eu me organizo mais. Então é nesse caso aqui, interrupções de ideias. Depois vem os parênteses, que lá também cita, ó. Uso dos parênteses. Os parênteses, que é esse sinalzinho aqui, ó, esses dois que abre, estão abertos aqui, abre parênteses, o termo correto é falar abre parênteses, tal. São sinais de pontuação usados para dar explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexões. Então tem aqui, ó, um exemplo, ó. Comprou mais bolsas e sapatos e voltou para casa satisfeito. Eu poderia ler dessa forma, mas aqui no meio está destacado aqui, ó, fez um comentário aqui no meio, ó, entre parênteses, ó, um dinheirão, ó, comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Não tinha necessidade, mas como a pessoa quis explicar, aí houve a necessidade de colocar um parênteses. Poderia ser comprou mais bolsas e sapatos e voltou para casa satisfeita. Mas como ela quis fazer essa observação aqui no meio, falou só para falar que foi um dinheirão, né? Aí vai o parênteses. A outra frase lá, mal me viu, perguntou, sem qualquer descrição, como sempre, quem seria promovido? Quem seria promovido? Cadê o ponto? Então também fez essa observação aqui no meio da frase. E a outra lá, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Isso aqui é uma frase de Albert Einstein. A pessoa fez uma citação, né? Até porque está entre aspas aí, fez uma citação. E para indicar aí, autores de livros, de peças teatrais, de alguma coisa, autores, você
coloca também entre parênteses o autor. Aí no caso dessa citação aqui, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Essa é uma frase de Albert Einstein. Então também você tem que colocar o dono da frase, né, o autor da frase entre parênteses. Então, mais uma forma. Vamos voltar lá para o assunto. E continuando. São recorrentes as dúvidas na hora de empregar as aspas. Também nós falamos das reticências do parênteses. As aspas tem mais dúvidas na hora de empregar. Afinal de contas, quando usar e como usá-las? Tem aí a pergunta. Vamos ver exemplos práticos. Vamos para o primeiro exemplo lá. Para abrir e fechar falas, citações. Um exemplo, ó, uma citação. Acabei de falar lá de uma citação de Albert Einstein. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Então, essa é uma citação de quem? De Platão, né? Deveria ter o parênteses aqui, ó. Também deveria estar, esse Platão deveria estar entre parênteses aqui no PET, mas não está, né? Mas onde eu quero chegar? Se é uma citação, tem que de outra pessoa, não é fala minha nem sua, é de Platão, então tem que estar entre aspas. Abriu aspas aqui, ó, e fechou aspas aqui em vivida. Então, quando você vai fazer a citação de alguém, você abre aspas e fecha aspas depois da fala da pessoa. Tá? 2. Quando exprimir ironia ou destacar uma palavra ou expressão usada fora do contexto habitual. Então, esse aqui não tem exemplo. 3. Quando há palavras ou expressões populares, gírias, por exemplo, todos ficaram abobados com a notícia. Então, essa palavra aqui é uma gíria, né? Expressões populares, não tem, provavelmente não vai ter no dicionário. No dicionário, então, você também destaca ela aqui, entre aspas, abobados, né? Para marcar estrangeirismo, quando não há opção de itálico. Exemplo, faça o backup para não correr o risco de perder os arquivos. Essa palavra aqui é considerada estrangeirismo. Então, para marcar estrangeirismo, uma backup, é uma palavra aí de linguagem estrangeira, que, né, não faz parte do vocabulário português, que agora já faz, né, de backup de computador para salvar arquivos. Mas como é uma palavra estrangeira, aí nós teremos que destacá-las. Destacá-las como? Usando entre aspas, né? Para marcar estrangeirismo. Assim como outras palavras estrangeiras aí você conhece, a hot dog e outras mais. Tem várias já no nosso Brasil. E palavras estrangeiras que nós adotamos, né? Para o nosso dia a dia. E essa é uma backup. 5. Para delimitar o título de uma obra. Exemplo. Então tem aqui, ó, as 7 dimensões da comunicação verbal. Então esse é o título de uma obra. De quem que é a obra? Reinaldo Passadori. Então, entre aspas também, ó. Então, o título. E o nome do autor, tá vendo que também está entre parênteses aqui. O parênteses aqui tem que ter ele aqui, ó, no autor, né? Nós falamos lá atrás. Vamos para atividades. Leia o texto a seguir. É um texto bem interessante. A herança. Um homem rico estava muito doente, sentindo que sua hora estava chegando. Pediu papel e caneta e escreveu. Abre aspas aí, ó. Deixo meus bens à minha irmã. Não, a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Fecha aspas. Então, como é a fala de alguém, né? Não é aí entre aspas. Então, ficou bem esquisito, mas vamos continuar lá. Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma. Aí o sobrinho interessado, né? Deixo meus bens à minha irmã.
Não, deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Isso foi o sobrinho que falou. Já a irmã pontuou assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E um representante dos pobres fez a sua versão. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Como não entraram em um acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Então, tá vendo que a falta de pontuação aí, ó, deu um impasse gigante aí para decidir essa herança. Mas no final ficou com os pobres, né? Decidido pela justiça. Agora, observando o texto e a pontuação usada, responda. Letra A. O fato de o homem não ter pontuado o texto trouxe confusão aos herdeiros? Aí tem ali, letra A, B, C aí, né? Você vai marcar uma alternativa aí, ó. Letra A, não, porque cada um pontuou como quis. Não, deu para entender o que ele quis dizer. E letra C, sim, porque cada um pontuou para seu benefício. Então, tá aí agora a letra B. Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? Então tem aí, letra A. Houve diferença apenas nas duas primeiras interpretações? Várias maneiras de interpretar o mesmo texto? Ou nenhuma ficou tudo igual? Letra C. Qual a função das reticências no texto? Então já o assunto que nós estamos abordando aí é a reticência. Não foram usadas reticências no texto. Ela foi essencial na interpretação do texto. O uso das reticências não causou grande diferença no texto. Então, observem bem lá se foram usadas ou não, né? E respondam. Número 3. Pontue corretamente o texto abaixo. Aí tem um texto aí, tem um espacinho aí, ó, você vai pontuar corretamente. Com que sinais? O que precisar aí, ó. Meu amigo lança fora alegremente. O jornal está lendo e diz. Então você vai julgar a forma correta aí de pontuar, com vírgula, com 2 pontos, com exclamação, com interrogação, com ponto final. Tudo que precisar aí você vai fazer a correção desse trecho aí. Número 4. Vamos pontuar corretamente as frases abaixo. Tem aí 4 frases, né? Você vai... Letra A, ó. Carla e Antônia foram ao teatro. Que ponto seria aí, né? Ponto de... aqui afirmou que elas foram ao teatro. Então, final de frase afirmativa, ponto final. Letra B. Catarina comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Também tá faltando alguns pontinhos aqui. Tá faltando no final, né? E algumas vírgulazinhas no meio aqui. Letra C. Letra C. Que dia é hoje? Qual é o ponto que tá faltando aí? Letra D. Olha que carro lindo. Letra E. Mamãe disse. Você já jantou? Letra F. Que filme maravilhoso. Letra G. Não vou ao cinema. E letra H. Kleber, vem almoçar. Então, eu li aí já com a entonação correta para facilitar a pontuação suas aí. A número 5, veja a tirinha abaixo. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Aqui sim, deixa eu ver se precisa aumentar mais. Aí tem a tirinha aí. Olha aí, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. Tá faltando uma pontuação aqui, tá vendo? E mais. Nem xingar ela, nem dar nos seus coelhinhos. Será que ela vai demorar muito para voltar?
Então tem a tirinha. Observem bem que está faltando pontuação em alguns balões. Está faltando uma pontuação no segundo quadrinho da frase, nesse aqui, ó. Agora a gente não vai apanhar mais nessa frase. Qual a pontuação se encaixa na frase aí? Então, é a vírgula, ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Então, só marcar uma das questões aí. Então, chega ao fim mais uma videoaula do plano de estudo doutorado, língua portuguesa, 5º ano. E, na oportunidade aí, se inscrevam no canal, dá o joinha lá, ative o sininho de notificação e compartilhem. E até a próxima, pessoal. Tchau.